A gente vai dar início, então, hoje ao debate sobre o Durkheim, a obra do Durkheim, né? A questão do pensamento funcionalista. Teremos também 4 encontros, tá? Eu não consigo mais ver o chat, tá bom? Quando eu abro assim, eu não consigo ver o chat. Se tiver alguma questão, vocês me falam, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter mais quatro aulas também, como tivemos do Marx, né? 4 encontros para pensar a obra do Durkheim. Primeira aula de hoje, vamos focar nas regras para pensar o método. Na aula seguinte, vamos focar no suicídio, né, para pensar a aplicação do método. Em seguida, vamos focar na divisão do trabalho social, para pensar a análise dele sobre o mundo capitalista. E fechamos com a obra mais madura dele, em vida, que fala das religiões como na perspectiva de pensar a representação social, sociologia do conhecimento. Nós vamos ter a colaboração do Adriano e do Rafael hoje, depois da Fernanda e do Lander na próxima aula, em seguida Rodrigo e Lucas, e fechamos com Rafael e Milena, tá certo? O que eu queria trazer para vocês, deixa eu só tirar um pouco aqui a apresentação, são 4 livros importantes do Durkheim que foram publicados em vida, que de certa forma sistematizam a obra do autor. Ele tem muito mais coisa escrita, tem outros 2 livros póstumos que foram organizados depois da morte dele, mas basicamente a gente tem esses 4 livros que vocês vão ler, né? Que são esses daqui, né? Ou seja, as regras do método sociológico, o suicídio, da divisão do trabalho social, né? E para fechar, as formas elementares da vida religiosa, né? Que são os 4 textos nessa ordem aqui que eu selecionei para a gente pensar a obra do autor. O Durkheim é um dos autores aí da minha trajetória acadêmica que eu tive a oportunidade de reler no original. Então, eu fiz esse exercício de reler não toda a obra, mas esses 4 livros do Durkheim, eu fiz a releitura deles, né, no francês. Inclusive, eu comecei a aprender francês traduzindo as regras. Porque as regras do método sociológico, para mim, é um dos textos mais, não simples, né, mas mais diretos do ponto de vista da produção sociológica. E é por isso, inclusive, que eu começo com ele no debate sobre Durkheim, né? E é interessante porque toda tradução traz no seu bojo algumas questões, né? E eu tive a oportunidade de, com relação ao Durkheim, observar bem, os termos, né, do português para o francês e a própria, tradução dos conceitos principais do autor no que concerne à perspectiva dele de pensar a sociedade a partir das instituições, a partir da ideia do fato social. E a minha apresentação, então, eu vou colocar aqui agora na tela para vocês, ela parte um pouco dessa perspectiva, dessa segunda leitura, né, a partir dos originais que eu tive a oportunidade de fazer. Nós estamos falando de um autor, né, também do século XIX. Os 3 autores que nós estamos tratando aqui na sociologia clássica vão produzir a sua obra, né, principalmente o principal de sua obra entre o final do século XIX e o iniciozinho ali do século XX, né? Então, o texto mais novo que nós vamos ler é o texto do Weber, que é As Formas Elementares da Vida... a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que a versão publicada que a gente lê é de 1920, né? Mas a primeira versão é do início, né, do século, é de 1905, de 4 e 5, né? E no caso do Durkheim, basicamente, dos 4 livros que nós vamos ler, 3 foram produzidos bem no finalzinho ali do século XIX, e só As Formas Elementares da Vida Religiosa, que foi publicado em 1912.
né, que é o iniciozinho do século XX. Então percebam, nós estamos trabalhando com obras desse finalzinho, dessa virada do século, né? Finalzinho do século XIX, início do século XX, seja com Marx, com o Durkheim ou com o Weber, né? Então é nesse tempo e espaço que estão situados os autores clássicos da sociologia. Então, o Durkheim é da escola que a gente chama de escola funcionalista, né? Cuja referência fundamental é a França. Então, esse é um diferencial do Marx, né? O Marx, eu considero que a referência principal dele é a Inglaterra, mas o Marx é um alemão que conheceu muito bem a realidade francesa, né? E vai produzir a sua obra mais madura, o Capital, no contexto da Inglaterra. Mas ele é mais cosmopolitano. Tanto é que quando a gente vai pensar os pressupostos do Marx, vocês lembram que eu trouxe 3 pressupostos aqui, e no caso do pressuposto cultural, você tem essa perspectiva alemã, francesa e inglesa, né, com pressupostos da obra dele. Né? No caso do Durkheim, isso é muito mais focado, pé enfiado de fato no contexto francês. Né? Então, as duas principais referências durkheimianas fortes, do ponto de vista da influência cultural, de pressuposto da obra, é de fato o positivismo do Comte e, antes disso, a filosofia cartesiana, a filosofia de Descartes. Não é? Então, esses 2 pressupostos são importantes para serem considerados para entender a obra dele. Né? Eu tinha mostrado para vocês, antes de começar a pandemia, um quadro comparativo. Vou trazer um pouco aqui do Durkheim para recuperar, né? Mas eu mostrei lá naquele momento um quadro com os 3 autores. Aqui eu especifico o Durkheim. Então, o ponto de partida do Durkheim é estrutural. Né? É um sociólogo das instituições. O princípio é da interação. Então, aqui também tem uma diferença importante com o Marx, né? Porque o Marx vai trabalhar muito o princípio da contradição. E no caso do Durkheim é o princípio da interação. Isso vai influenciar muito na formulação dos conceitos. Então nós vamos entender, por exemplo, só um minutinho. Nós vamos entender, por exemplo, que no caso do Marx, os conceitos são sempre conceitos, que buscam apresentar as fissuras da estrutura. Então, mais valor, mostrando as contradições, por exemplo. No caso do Durkheim é o contrário. Os conceitos são conceitos que vão formatar a estrutura, vão reforçar essa estrutura social. Então, a ideia de solidariedade, por exemplo. Não é? Na perspectiva durkheimiana, a história ela tem sempre um sentido imanente. Não é? Sempre uma direção. Qual que é? Em direção ao progresso. Não é? A perspectiva do autor é sempre de pensar a história com viés em direção ao progresso. Tanto é que você vai ver alguns autores que não vão perceber a própria ideia de história na concepção durkheimiana, porque ela é tão linear que ela acaba, enfim, não é tão sempre em direção ao progresso que ela acaba tendo esse diferencial em relação, por exemplo, aos outros 2 autores, ao Marx, que nós já estudamos, e ao Weber, que iremos estudar. Né? E a concepção de Estado também do Durkheim diferenciada. Né? Quando a gente estudou Marx, a gente viu, Marx vai entender o Estado como uma instituição a serviço das classes dominantes. E é por isso que são chamadas de classes dominantes. Deixa eu ligar de novo aqui, porque eu achei que ia aguentar ficar sem ar. Mas não vou dar conta. Desculpem. No caso do Durkheim, ele vai entender o Estado como essa grande instituição administradora da sociedade, central para a sociedade, mas vai pensar sempre o Estado a serviço, enfim, de todos, a serviço do bem comum. Não é? É um pensamento conservador que vai focar muito nessa ideia da sociedade científico-industrial em detrimento de uma sociedade anterior, religioso-militar. Não é? Então ele vai ver esse progresso, essa passagem, né, de uma sociedade para esse outro tipo de sociedade, que é a sociedade no qual nós estamos inseridos, que ele vai considerar como científico-industrial. Né? A sua perspectiva, o método funcionalista, foco nas instituições, essencialmente o que diz o funcionalismo. Não é? Primeiro, ponto de vista de estudar as instituições, entender para que servem as instituições e, fundamentalmente, para qual a função das instituições. Não é? Então, vai buscar as origens, como que surgiu esse fenômeno social coletivo,
que se institucionalizou na realidade social, né? Relação sujeito-objeto, né? Objeto determina o sujeito, ou seja, a ideia do fato social, esse principal conceito, ferramenta do Durkheim, né? Fato social como algo dado, né? E ele vai, enfim, é um autor que também, diferente do Marx, né? O Marx sempre vai trabalhar numa perspectiva de pensar a realidade a partir do ponto de vista do proletariado. Então não há neutralidade na obra marxiana. Aqui no Durkheim a gente já vê uma perspectiva de neutralidade, né? Entendendo o sujeito de conhecimento como uma tábua rasa. Ou seja, o autor, o pensador social, o sociólogo, ele tem que trabalhar principalmente na perspectiva da indução, em detrimento da dedução. Daqui a pouco eu vou tratar mais disso, né? Ou seja, na perspectiva da descrição do real. O real está dado, o que cabe a nós é descrevê-lo. Entende? Então é um autor que vai trabalhar muito com a ideia de verdade, não que ela não esteja muitas vezes presente na obra do Marx, por exemplo. Mas na perspectiva do Durkheim, a ideia de verdade é muito forte, muito presente, muito inserida no contexto da obra durkheimiana, né? Que tem a ver com essa teoria do positivismo, que é a base fundamental da sua obra. O que eu quero mostrar para vocês, e foi por isso que eu fiz aqui o roteiro nosso das aulas, começando com as regras, em seguida discutindo o suicídio e depois, né, a divisão do trabalho social e fechando com as formas elementares da vida religiosa. Na verdade, não é essa a sequência da produção. Né? O primeiro livro dele, na verdade, é o da divisão do trabalho social, né? Mas eu, enfim, preferi começar com as regras, porque, na verdade, eu estou pensando aqui uma trajetória que vai mostrando para vocês como o autor ele vai amadurecendo de uma ênfase muito forte no positivismo para a produção de uma perspectiva sociológica, uma teoria do conhecimento mais próxima disso que nós chamamos hoje de funcionalismo. Que não vai significar o abandono do positivismo, mas vai significar, enfim, a relativização de vários princípios positivistas em favor dessa lógica de entendimento das instituições na lógica da função social, né? Isso vai estar presente na obra, mas isso vai amadurecendo ao longo da trajetória do autor e fica muito mais evidente em as formas elementares da vida religiosa, né? Então, por isso que eu fiz esse percurso, né? Então, a noção da verdade está principalmente na ideia do método, porque ele vai dizer, olha, existe um método para entender a realidade social que parte do fato social como algo dado, como coisa, né? E a partir desse método você chega a uma verdade, considerando que a realidade é algo já dado, o que nos cabe é descrevê-la, como eu já disse, né? E qual que é o grande tema dele nessa sociologia das instituições durkheimiana, nessa sociologia do conhecimento durkheimiano? É a sociedade industrial, a sociedade científico-industrial, né? O Marx chamava de capitalismo, o Durkheim vai usar mais o termo científico-industrial, né? Pressupostos importantes. Então, o Comte, né, é um pressuposto importante da obra durkheimiana. Como eu falei para vocês, a filosofia cartesiana e os pressupostos positivistas são muito fortes na obra do Durkheim. Vou tentar mostrar isso para vocês hoje, né? O Comte é pensado como esse autor pioneiro, né, que vai pensar primeiramente a perspectiva sociológica, que nasce de um ramo da física, né? O Comte, inclusive, em textos primeiros dele, ele vai falar a partir da ideia de física social como um ramo da física, e isso vai, enfim, se distanciando das ciências naturais, e o Durkheim é que vai fazer esse movimento de tentar separar, né, as ciências naturais e construir objetos que sejam totalmente sociais, com explicações totalmente sociológicas. Evidentemente que o Durkheim faz isso, mas não deixa de beber das ciências naturais. Nós vamos tentar avançar um pouco nisso ainda hoje. Então, o positivismo ele subordina a imaginação em prol da observação. Por isso que é a ideia da indução em detrimento da dedução, né?
É a ideia da observação, da etnografia, do olhar sobre a realidade. O foco nos dados, nas informações que você coleta da realidade social. Né? Seja em primeira mão, seja em segunda mão. Seja com uma etnografia direta, uma etnografia indireta, né? Seja a partir de dados estatísticos. Né? Então, como eu falei desse pressuposto cartesiano, principalmente focado numa ideia central da filosofia cartesiana, que é a ideia do eu duvido, logo penso, logo existo. Então é a dúvida metódica como um elemento fundamental do método durkheimiano para descrever a realidade, né? De descrição da realidade. O positivismo, como vocês já devem saber, ela enfim, uma vertente conservadora, né, do pensamento moderno, né? Mas é, sobretudo, a responsável pela constituição, né, e até mesmo surgimento, florescimento das ciências sociais, principalmente da sociologia, né, como disciplina particular e autônoma. Né? O Durkheim não só bebe da obra do Comte, mas ele é também um discípulo do Comte, assim como Marcel Mauss foi um discípulo do Durkheim, que era sobrinho do Durkheim, enfim. Né? Inclusive, quem é meu aluno da Religião e Sociedade, que é uma disciplina que eu ofereço de quinta-feira, na semana passada a gente conversou sobre o Marcel Mauss e o conceito do Marcel Mauss de fato social total, que avança na ideia do Durkheim de fato social. Então, nós estamos falando aqui de um autor que está preocupado com a manutenção da ordem social. E o nosso desafio aqui vai ser entender essa perspectiva do ponto de vista do Durkheim. Porque muitas vezes a gente vê esse autor, pelo fato dele ser considerado conservador, a gente acaba interpretando ele também de forma muito pejorativa. Então, o desafio nosso aqui não é, enfim, concordar com o Durkheim, mas é entender o ponto de vista do Durkheim. Então, por exemplo, por que nós estamos falando de um autor conservador? Né? É um autor que está preocupado com a preservação dessa ordem social moderna, né? Que ele vai chamar de científico industrial. E ele faz isso baseando um processo de comparação, né? Uma lógica comparativa entre o que somos hoje, a partir do advento dessa sociedade científica industrial, e o que éramos. E a comparação vai se dar, então, com a sociedade religiosa militar, né? Que ele vai contrastar com a científica industrial e vai pensar, é preciso avançarmos na consolidação dessa sociedade. Então ele vai produzir uma sociologia, ali no início do século XX, preocupada em consolidar essa sociedade, né? Que ele via com bons olhos e ele via mais bem desenvolvida, mais bem, enfim, inclusive do ponto de vista social, mais interessante do ponto de vista social do que a anterior. Primeiro, que a gente supera uma lógica de predomínio da religião enquanto fonte fundamental de interpretação da realidade. Na sociedade moderna, você vai ter a ciência como fonte primordial da interpretação da realidade, ou seja, o pensamento racional. Então aqui nós estamos falando de um autor francês que inevitavelmente vai beber da fonte, enfim, do iluminismo. Não é? Então, ele vai construir os seus conceitos a partir dessa preocupação, dessa ideia de manutenção da ordem social, da interação, como eu disse. Por isso que, diferente do Marx, os conceitos não são conceitos, né, de fissura da estrutura, mas são conceitos que cimentam a estrutura. Não é? Quais são os conceitos principais? Alguns aqui, né? Coerção social, que vocês vão entender com, enfim, o desenvolvimento aqui da discussão, que em Durkheim essa coesão ela não é, enfim, voluntária. A coesão só existe com coerção. Né? A ideia de solidariedade, então nós vamos discutir também solidariedade mecânica, orgânica, a diferença disso, não é? Como uma estratégia do autor de entender a passagem dessa sociedade religioso-militar para uma sociedade científico-industrial. Não é? A ideia da autoridade, a ideia de representação coletiva, que vai estar mais presente, por exemplo, nas formas elementares da vida religiosa, que nós vamos ver na última aula. Né? E ele vai partir desse pressuposto de que o ponto de vista positivista é a única posição cognitiva possível para entender a realidade, que já está dada, né? Que precisa apenas ser descritas por nós, pensadores sociais. Né?
O Durkheim, é importante entender que é um autor que morre antes do final da Primeira Guerra Mundial, então ele não viveu, ele viveu o comecinho ali da crise que o capitalismo traz, não a crise do capitalismo, mas a crise no capitalismo. Então vocês lembram dessa fala da semana passada do nosso professor, né, o Tiago Camarinha. Então ele não vai vivenciar o que nós, por exemplo, conhecemos, né, nós que somos aí pensadores desse início do século XXI, nós que conhecemos o que foi, sabemos o que foi de fato o século XX dentro do capitalismo. Então é um autor que não vivenciou isso. Ele se abalou muito com o que foi a Primeira Guerra Mundial, mas ele nem chegou a ver o final da Primeira Guerra Mundial, porque morre em 17. Muitos vão dizer que morrem de desgosto, né? Enfim, não se morre de desgosto, mas enfim, estar numa situação de depressão, né, atinge muito a saúde. E o Durkheim perdeu parentes, né, na guerra, e ele acabou, enfim, percebendo que muito daquilo que ele havia pensado em termos dessa sociedade científica industrial, na perspectiva do progresso, do desenvolvimento de uma sociedade que seja de fato, né, integradora, isso desmoronou com essa experiência da Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas o fundamental é que nós estamos falando aqui de um autor, inclusive vários professores começam o curso, seja na graduação ou na pós com o Durkheim, porque o Durkheim foi ele, né, enfim, o autor que conseguiu institucionalizar a sociologia, conseguiu trazer a sociologia para a academia como disciplina autônoma, com os seus objetos e o seu status autônomo, né, de pensamento, inserido no campo das ciências humanas. Né? Então nós devemos isso ao Durkheim. Né? Durkheim, enfim, inclusive a gente considera ele como o pai da sociologia. É interessante entender que nós estamos falando de um autor que começa lá na educação a carreira. Um autor que, enfim, depois assume a primeira cadeira de sociologia, principalmente, primeiro numa universidade do interior da França, em Bordeaux, e depois na capital da França, em Paris. Mas é um autor que não, enfim, não chegou ao topo da carreira conforme enfim, a trajetória, né, na França. Diferente do Marcel Mauss, que foi eleito ao Collège de France, que é, enfim, a instituição máxima da academia francesa. Durkheim não chegou a ser membro desse colégio de pensadores notáveis. Mas não significa que ele é menos importante, porque, enfim, talvez seja mais importante do que a maioria daqueles que foram eleitos a esse colégio, pela importância da sua obra. Importância talvez não tão significativa na sociologia brasileira, mas muito forte no pensamento social francês ainda, muito presente na antropologia social brasileira, muito enfim, utilizado nas ciências sociais da religião no Brasil, né? Ou seja, é um autor que permanece clássico, atual, e como todo clássico, atual e vivo, na verdade. Né? Então, como eu falei, é um autor que vai produzir a sua obra na virada do século XIX para o XX. Então, o primeiro trecho dele é esse aqui, né, o da divisão do trabalho social. Né? Daí, depois que ele faz essa análise, que é uma análise do mundo contemporâneo, da sociedade científica industrial, ele escreve as regras, que é basicamente o método que ele aplicou para pensar a divisão social do trabalho, né? Para explicar o mundo contemporâneo na perspectiva dele. Depois ele escreve o suicídio, que é uma aplicação também do método. Né? Então aqui as regras onde estão os métodos. O suicídio é onde está a aplicação do método. E a divisão do trabalho social onde está a interpretação dele do mundo moderno. Por isso que eu fiz nessa sequência e não na sequência da produção. Né? E por final, um pouquinho depois, vocês percebem que esses três trabalhos, né, as regras, a divisão do trabalho e o suicídio estão muito próximos, né, de 93, 95 e 97. Né? Daí depois dessa pausa, ele vai produzir as formas elementares em 1912, que eu considero, enfim, que é uma diferença aqui, né, de postura. Ele não faz rompimento, mas ele avança, né, desses três primeiros livros para esse livro, no sentido de que esse livro talvez seja a referência
fundamental hoje do Durkheim, o livro mais importante do Durkheim, porque em As Formas Elementares da Vida Religiosa está ali a essência do que é o método funcionalista. Né? Mas é evidente que para entender esse método você tem que ler os outros 3 livros, senão fica difícil de compreender esse percurso. Né? Porque, como eu disse, ele não está rompendo com nada, mas ele está avançando em direção enfim, a uma nova metodologia. Né? Eu costumo comparar, por exemplo... Eu não vou fazer essa comparação agora, não, vou deixar para a próxima aula. E depois a gente tem 2 outros livros póstumos que são importantes também, que é o Educação e Sociologia, muito utilizado no campo dos estudos pedagógicos, inclusive no Brasil, que é de 22, e Sociologia e Filosofia de 24. Né? Não podemos esquecer que o Durkheim é o fundador, na verdade, da escola sociológica francesa. Né? Ele é o fundador daquela revista Ne Sociologique, né? Que inclusive, enfim, boa parte do que ele produziu estava nessa revista, e boa parte dos autores, né, que eram da escola sociológica francesa, como Marcel Mauss, por exemplo, produziram, né, e publicaram esse Année Sociologique. Né? Até que o Mauss, por exemplo, ele vai produzir basicamente nessa revista, e depois, só nos anos 50, no ano em que ele morre, que vai ser organizado, enfim, esses textos, esses estudos, num livro que é o Sociologia e Antropologia, que vai difundir a obra do Mauss para além do contexto francês. Né? Então, eu queria entrar agora, se vocês me permitirem, em alguns elementos das regras do método sociológico. Então, vamos tentar focar um pouquinho agora aqui nas regras. Né? Enfim, primeira coisa que eu já trouxe aqui para vocês, a ideia do princípio de interação. Né? Interação como fator de constituição do sistema de conhecimento. Né? Que vai produzir e articular de forma orgânica e funcional, né, os componentes da realidade, tendo como, né, conceito, ferramenta, o conceito de fato social. E vou tentar daqui a pouco falar um pouquinho sobre o fato social. Né? A ideia, né, dessa perspectiva da interação na lógica, né, da perspectiva funcionalista como teoria de investigação sociológica. Né? Que vai construir uma posição metodológica estritamente sociológica, ou seja, tentando tornar-se independente das ciências naturais, né? Que naquele momento já possuem um status, né, de legitimidade, que possuem até hoje. Estudar o Durkheim tem vários fatores importantes. Um deles é, inclusive, para entender as diferenças que nós temos até hoje na academia com relação às ciências naturais e às ciências humanas. Isso passa pelo capital simbólico, mas também pela capacidade, inclusive, de articular e de arregimentar as regras, né, das universidades e a própria redistribuição ou distribuição dos recursos da universidade. Né? Então, a gente ainda convive num cenário, início do século XXI, a gente ainda convive num cenário onde há um desprezo para as ciências naturais. Desculpa, para as ciências humanas, né, com relação às ciências naturais. Então, você imagina como era no contexto onde ele estava produzindo. Né? Era pior ainda. Né? No final do século XIX, a situação era pior ainda do que ainda é no século XXI. Tá? Então, a proposta é construir essa teoria de investigação que seja capaz de explicar os fenômenos sociais, né? Dentro do ponto de vista sociológico, né? Dessa ciência nova que está surgindo. Ou seja, a produção de um método que seja exclusivamente sociológico. Por que ele vai estudar o suicídio? Porque ele quer mostrar que até mesmo um tema que é considerado como um tema individual, o que é o suicídio? A pessoa comete suicídio. Então, é um tema psicológico, um tema individual. Ele vai dizer até mesmo o suicídio pode ser pensado do ponto de vista social. E ele traz uma explicação social, né, para explicar os motivos que as pessoas cometem suicídio. Né? É um método objetivo, né, que assim, independente de toda a filosofia, no sentido que é independente de toda a perspectiva interpretativa a partir do juízo de valor, a partir do senso comum. Né?
Então, método, né? Qual que é o procedimento do método? Né? O procedimento é aceitar acriticamente a aparência imediata dos fenômenos sociais. Esse é o procedimento fundamental da obra dele. E daí como que você faz isso? Levando em consideração esse conceito ferramenta que ele formulou, que é o conceito de fato social. O que é o fato social? É pensar a realidade social como realidades objetivas indiscutíveis. Você não interpreta a realidade na perspectiva do Durkheim. Você descreve a realidade. E isso é importante ser notado, porque a hora que a gente entrar no Weber, daí é outra virada de chave que nós vamos dar. Hoje nós estamos dando uma virada de chave, porque a gente estava até agora pensando a partir do materialismo histórico dialético. Então nós viramos a chave, né, para pensar agora a partir, né, do funcionalismo. A hora que a gente entrar no Weber, nós vamos virar a chave de novo. Né? E isso é importante que vocês consigam fazer, né, navegar entre as teorias, né, entendendo as teorias a partir dos seus próprios autores, porque o exercício é esse. Né? Uma leitura avançada dos autores parte do princípio de entender os autores pelos autores, para depois pensar a crítica a eles. Por isso que eu sempre digo para os alunos, olha, não vamos pular etapas. Não vai ler o Durkheim, enfim, a partir do Raimundo Aron. Não vai ler o Durkheim a partir do Anthony Giddens. Porque, enfim, você pode até entender um pouco o autor, mas é o autor já reinterpretado. O fundamental é você ler o autor pelo autor, e o Durkheim dá facilmente, né? Se no Marx é mais difícil, porque a obra é mais extensa, no Durkheim ela está aqui, ó, em 4 livros, não é tudo, mas eu diria que nesses 4 livros você tem a essência. Aliás, no Marx, se você pegar o Capital, o volume 1, os 2 primeiros livros, você também tem a essência do que é o materialismo histórico dialético. Não é? Tem mais coisa? Tem. Mas eu quero entender o Marx pelo Marx. Eu vou ler o Capital, os 2 volumes, né, do livro 1. Então, deu conta de entender. E no caso do Durkheim, a mesma coisa, entendeu? Esses 4 livros, eles condensam basicamente a perspectiva do autor. Então, não vamos pular etapas. Né? E ler o autor diretamente é importante por isso, para ter essa capacidade de entender a visão de mundo do autor, a lógica do autor impressa na sua obra. Né? Então, ele vai trabalhar essa ideia do fato social, né, como realidades objetivas indiscutíveis, né, e dentro desse procedimento você vai ter uma constante metodológica importante. Né? Qual é essa constante? Isso fica muito evidente nos 3 livros, mas principalmente aqui no suicídio e nas formas elementares da vida religiosa. Por que fica muito evidente? Porque qual que é essa constante da obra dele? E que nós vamos encontrar também no próprio Marcel Mauss, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, o Ensaio sobre a Dádiva. Né? Qual que é essa constante metodológica? É de um autor, né, nessa perspectiva cartesiana, né? Ele vai discutir primeiro as concepções correntes daquele fenômeno social para depois apresentar uma interpretação sociológica. Então você vai ter aqui, por exemplo, nas formas elementares da vida religiosa, ele começando a apresentar as visões naturalistas e animalistas da religião. Só depois que ele vai apresentar a visão sociológica dele da religião, a interpretação dele do sistema totêmico australiano. Mesma coisa com o suicídio. Primeiro ele vai apresentar as interpretações psicológicas do suicídio, para depois apresentar uma visão social do suicídio. Então ele sempre começa dizendo o que não é, né, para depois dizer o que é. Então essa constante está muito presente na obra do Durkheim, na escola sociológica francesa em geral, mas no Durkheim e no Mauss fundamentalmente. Né? Então essa constante é algo importante de ser considerado. Né? Inclusive revelando essa influência cartesiana que eu estou o tempo todo aqui trazendo, não só kantiana, mas cartesiana também na obra do Durkheim, que é essa ideia de partir do simples para o complexo. Né? Então o Durkheim, por exemplo, qual que é o argumento dele de estudar a religião a partir do sistema totêmico australiano? Porque na perspectiva do Durkheim, o sistema totêmico australiano é a forma mais simples de religião presente no mundo. Então ele parte do simples para entender o complexo. Ele vai entender o sistema totêmico para apresentar uma teoria da religião que me ajude a entender o islamismo, o confucionismo, o cristianismo, dentro do cristianismo, o catolicismo.
o pentecostalismo, entende? As religiões de matriz africana, né? Então isso, né, essa ideia do simples para o complexo tem a ver com essa influência cartesiana que vai predominar na obra dele. Não podemos esquecer que nós estamos falando de um autor francês. E essa lógica cartesiana é muito presente na cultura francesa. Um dado interessante, a gente vai ler Descartes na universidade aqui no Brasil, e olha lá, né? Eu li, por exemplo, muito pouco Descartes na graduação, mas tive Descartes na graduação, no curso de filosofia. Eu não sei se vocês estão tendo essa oportunidade de ler Descartes, mas enfim, quem tem contato com Descartes no Brasil tem contato com ele no ensino superior. Mas lá na França, ele é um autor tão importante para a cultura francesa que o Descartes é um autor obrigatório do colégio, enfim, do segundo grau, do ensino fundamental, ele já aparece, né? Dada a importância da filosofia cartesiana para a cultura, para a sociedade francesa como um todo. E como eu falei lá no início, o Durkheim está produzindo uma sociologia com o pé fincado na cultura francesa, né? Então a influência cartesiana passa por essa presença também na própria cultura do ambiente no qual ele está inserido, certo? Então eu queria agora, para não abusar da bondade de vocês, porque já vai dar o meu tempo aqui, eu queria apresentar para vocês a ideia de fato social, e daí a gente para aqui a gravação, e se vocês quiserem a gente faz um intervalo, ou a gente faz, enfim, as primeiras questões agora para depois voltar com a contribuição, enfim, dos nossos dois alunos de hoje, tá certo? Que é o Adriano e o Rafael. Então eu vou fechar aqui na ideia do fato social e a gente encerra essa primeira apresentação do Durkheim focando esse conceito ferramenta. Por que eu estou falando um conceito ferramenta? Porque é um conceito central para entender a obra. Não é só uma definição da realidade, mas é uma ferramenta para entender a realidade do ponto de vista sob a ótica do nosso Emílio Durkheim, tá certo? Então, o que é o fato social? Então, a gente lembra aqui, né? Realidade objetiva indiscutível, é um fenômeno social, né? Então, primeiro, o fato social é um objeto de estudo. O que é esse objeto de estudo? A realidade objetiva, né? Os fenômenos sociais. Ele vai considerar esse fato social como coisa. Aliás, talvez essa seja a frase mais peculiar da obra, né? Que chama atenção, né? Então deixa eu pegar aqui bem no comecinho, né? Tem um monte de prefácio do Durkheim aqui nessa versão minha. Cadê? Né? Peraí, que tô com... Cadê? Ah, tá. Depois tem a definição aqui na página 107 do que é fato social. Então eu vou deixar separado aqui para... Aqui, vamos lá. Outro prefácio. Prefácio, segunda edição. Esses autores adoram escrever prefácios, né? Vamos ver aqui a introdução, né? Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver, eu tinha grifado essa parte aqui, né? E vou achar agora. Cadê? Então, capítulo na introdução, vamos ver aqui. Ele vai falando das influências dele. Uai, gente. Achei que eu tinha separado aqui bonitinho. Cadê? Sentir. Exterior ao indivíduo. Tá. Acho que tá mais para o final aqui. Bem. Poder coercitivo. Nesse primeiro capítulo ele vai trazer a definição, né? Mas, enfim, tem um momento que ele vai falar, né? É preciso considerar o fato social como coisa, né? Como chose, como ele vai trazer no francês, né? Então, enfim, é importante entender isso que ele quer dizer. Por isso que eu queria trazer aqui, na verdade, o parágrafo. Mas eu acabei não separando esse parágrafo da coisa, ou pelo menos não estou conseguindo enxergar aqui agora, nesse momento, mas daqui a pouco eu vou trazer a definição, né? Então, por que coisa? O que ele está querendo dizer com coisa? Ele está querendo dizer o seguinte: olha, a realidade social é algo dado, como eu disse. Ele não é para ser interpretado, mas é para ser descrito. Por quê? Porque é algo, enfim, factível.
né? Então, quando ele chama de coisa, ele quer dizer o quê? O fato social, a realidade objetiva, ela é observável e experimentável, né? Então, é coisa por isso. Então, você pode manipulá-la no sentido da descrição, né? E o que são, de fato, os fatos sociais? São as representações e as ações sociais, né? Ou seja, as maneiras de ser coletivas, né? Maneiras de fazer ou pensar dos indivíduos em sociedade, né? Isso que é o fato social, né? Então é coisa desse aspecto, de ser algo que você consegue observar, olhar, enxergar, descrever, experimentar, né? A existência do fato social depende da mistura de ações de vários indivíduos e que desta combinação tenha surgido um produto novo. Então, isso é uma coisa importante ser considerado. Nós vamos trabalhar mais para frente a ideia da consciência coletiva e da consciência individual. A consciência coletiva não é só o conjunto das consciências individuais, mas é um produto novo que surge a partir das consciências individuais. Vou dar um exemplo, né? A gente tem a fala é algo individual, né? Mas o vocabulário é algo construído socialmente. E o que é exterior a isso? O dicionário, por exemplo, é algo exterior, que nos, enfim, aprisiona, que administra, que orienta a nossa fala, que é algo individual, né? Então, né, o fato social, a gente observa ele, entende ele, né, nessa perspectiva. Ou seja, o fato social ele se orienta coletivamente quando ele resulta na formação daquilo que nós chamamos de instituições, daquilo que é institucionalizado, né? As crenças, né, os comportamentos formados pela coletividade, né? Isso que é o fato social, né? Então vamos lá, né? Daí eu até traduzi aqui para vocês no meu texto, tá? Na verdade, ó, se vocês pegarem o texto de vocês aí, é no último parágrafo do capítulo 1, né? Último parágrafo do capítulo 1. E eu queria muito lembrar, encontrar aqui a parágrafo, a passagem das coisas, mas depois eu vou procurar. Então, se vocês pegarem o capítulo 1, o último parágrafo, né, ele vai dizer: é fato social toda maneira de agir fixa ou não, e ele faz isso, inclusive, né, ele sublinha esse parágrafo, essa frase final, aí, nesse texto final. Então, é fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, quando ele fala fixa ou não, vamos pensar, muitas vezes a gente pensa em instituição apenas como o Estado, a igreja, a empresa, mas muitas vezes aquilo que é instituído, ele não é tão fixo como essas instituições já que se mantêm no contexto histórico, né? Muitas vezes é uma instituição mais provisória. Então, fixa ou não, suscetível de exercer, vocês devem ter visto essa noção de instituição em ciência política, né? Suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, volto ao exemplo. A fala é algo individual. Você nasce balbuciando. Você aprende a falar dentro de uma instituição. Começa a aprender a falar dentro da família, né, mas depois você vai para uma outra instituição maior que a família, que é a escola, né, que vai reger a sua fala, né? Essa instituição ela segue algo que é exterior à própria instituição, né, que são, enfim, que é o vocabulário, né, o dicionário, ou seja, tudo isso se exteriorizou e normatiza a fala que é algo individual. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem um probleminha com a minha filha, não é um probleminha, a gente tem uma questão aqui com a minha filha, que ela, enfim, a gente morou um tempo na França e ela começou a pré-alfabetização dela na França. Então, quando ela traz algumas falas dela para o português, ela vai falar, então, por exemplo, enfim, esse livro é maior do que esse, né? Ao invés de ela falar que esse livro é maior do que esse, ela fala esse livro é mais grande do que esse. Por quê? Porque no francês, né, c'est livre, c'est plus grand que c'est ça, né? Ou seja, no francês você tem o plus grand, mas você não tem o mais grande no português. Então a gente, enfim, enquanto família, o que a gente faz? A gente normatiza a fala dela. A gente fala para ela, olha,
não existe mais grande, né, na língua portuguesa. É maior. Então, o que é isso? Isso é o fato social concreto, né, observável, experimentável, né, que exerce coerção exterior. Enfim, você não basta falar o português, você precisa falar o português formal. Né? Ainda mais na academia, nós na academia, não basta falar o português, temos que falar o português formal. Mas não basta falar o português formal, nós temos que saber escrever o português formal. Não basta escrever o português formal, nós temos que escrever o português formal dentro das regras da escrita sociológica. Percebe tanta coerção que tem sobre nós? Quanta coerção tem sobre vocês na escrita da sua dissertação? Percebe? Entre outras, né? A depender do campo que você está, outras regras que são exigidas no campo da sociologia do trabalho, da religião, né? Que são formas de coerção exterior, né? Que controlam a sua produção, que é individual. Né? A sua escrita é você que faz pessoalmente, mas você faz sobre regras, sobre normas. Então, isso que é a coerção do fato social. Né? Ou então ainda, ele continuou, então ainda. Então vamos lá. É fato social, toda maneira de agir fixo ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Dois ponto e vírgula. Ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, como é, por exemplo, o vocabulário, né, de origem portuguesa na sociedade brasileira, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que se possa ter. Então, a minha filha não vai mudar a língua portuguesa porque ela faz uma tradução ao pé da letra de um termo francês. Ela não vai ser o contrário. Vai ser o contrário. A tendência é, né, que ela seja normativizada a falar maior e não mais grande. Essa é a tendência. Depois nós vamos ter outros autores estudando que vão mostrar que há uma dialeticidade nesse processo, daí vão produzir outras teorias baseadas no Durkheim, o próprio Bourdieu vai fazer um pouco isso, o estruturalismo do Levi-Strauss, que vai pensar que não é bem assim, mas eu estou trazendo aqui a explicação durkheimiana. E na explicação durkheimiana não há saída para o individual, não há saída individual. Você se adequa ao coletivo, às normas estabelecidas coletivamente, que não são feitas, a adequação não é voluntária do indivíduo, há uma coerção. Então, por que eu estou coagindo já a minha filha a falar direito? Para que na escola ela não seja cobrada. E por que a escola cobra dela isso? Porque ela vai ser cobrada na sociedade, na profissão, na universidade, enfim, na vida social da sociedade na qual ela está inserida. Entende? Então, tudo isso é o fato social. Hein? Né? Quando a gente traz essa explicação do Durkheimiano, ela é assustadora. Né? O fato social é um monstro que nos aprisiona. Né? Mas, enfim, vocês vão aprender também que no Weber tem a jaula de aço, né? No próprio Marx, alienação. Né? Claro, são conceitos diferentes. Né? Então, o que é, enfim, a sociologia? O que é a sociedade? Para eu fechar aqui, eu tinha prometido que ia fechar no fato social, né, para o Durkheim. A sociedade é um complexo integrado de fatos sociais. É isso que é a sociedade para ele. E o que é a sociologia? É a sociologia que vai estudar esses fatos sociais, nesse complexo integrado. Ou seja, é uma ciência das instituições, daquilo que é instituído, fixo ou não instituído pelos indivíduos coletivamente. Né? E por que é uma perspectiva funcionalista, que está mais declarado aqui nas formas elementares? Porque a pergunta fundamental do Durkheim, e vocês precisam aprender a fazer uma boa pergunta para ter uma boa dissertação, né? Um bom problema de pesquisa. Qual que é o grande problema de pesquisa do Durkheimiano? Eu quero estudar a gênese, como surgiu aquela instituição, a sua origem, né? Para entender qual o funcionamento dela e qual a função social dela na sociedade. Ou seja, estuda a gênese e o funcionamento das instituições. Né? Como que surge a escola, para que serve? Como que surge a família, para que serve? A religião. As formas elementares da vida religiosa. Entende? Qual o motivo sociológico para entender o suicídio? Entende? Né? Então todo esse processo ele vai desenvolver. Né? Eu vou parar aqui. Né? Eu vou parar aqui.
né, no Sociologia e Sociedade, para não passar do tempo que eu havia combinado de falar inicialmente com vocês, para não tornar esse ensino remoto no ensino terremoto, né? E daí eu vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade para questões.